Isso, mas eu acho que tem uma questão que eu venho falando aqui há algum tempo. O torcedor do São Paulo que foi ao estádio, quase 40 mil pessoas, porque parte do estádio estava interditada para montagem de um maldito palco para show e tal, então poderia ter mais gente. O tal do show coreano, é isso? Toda a parte de trás do estádio estava interditada, né? Então 40 mil presentes com o estádio parcialmente. E eu acho que essas 40 mil e os torcedores do São Paulo em geral, eles começaram a entender o ano do São Paulo depois desse empate. Eles não sabiam que o ano do São Paulo é o que a gente vem falando há muito tempo. O time do São Paulo é um time titular. Titular quando está todo mundo disponível, é um time forte. É um time forte, mas é um time velho, né? Então a média de idade só tem um titular com menos de 30 anos, o Alan Franco. O que acontece quando você tem um time titular velho? A tendência é mais lesão e demora na recuperação de lesão. Isso é simples. E aí, já sem o Lucas, fica sem o Oscar. Quando sai a escalação do São Paulo e o banco de reserva contra o Sport, eu acho que o torcedor devia ver assim, esse ano vai ser difícil. A questão é que a comunicação do ano difícil, ela inexiste. O presidente do São Paulo não dá a má notícia nunca, só vai mostrar o balanço aí, teve que mostrar, publicar, é a má notícia. E o antídoto contra esse balanço é um ano de completa retenção, diferente de todos os outros 19 clubes da Série A do brasileiro, inclusive o Sport, se a gente quiser pegar. E aí, você monta a estratégia para um jogo, com 2 minutos, pênalti. O seu capitão, centroavante, chuta o pênalti na lua. Não de propósito, mas chuta o pênalti na lua. Fio de gol, né? Cara, esse time do São Paulo, sem o Oscar e o Lucas, só tem uma forma de fazer gol. Ou de pênalti, ou de escanteio, ou de falta. Não tem time. Não tem time. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é o mais fraco. É o contrário do Palmeiras, já que ele citou a questão dos garotos. O Palmeiras não vai precisar aproveitar garoto esse ano. Tem o melhor time. O Zubeldia, se ele durar mais no cargo, ele vai pegar o pior elenco do São Paulo nos últimos anos, porque o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. E aí, eu acho que a questão que ele... Aí eu vou pro lado do Zubeldia. Que o Zubeldia entendeu no sábado, e não sei se ele vai dar tempo de corrigir, é que a torcida do São Paulo, ela prefere qualquer moleque do que um reserva. Então, quando os moleques entram, aos 25, o estádio vai a favor. Mas isso é uma situação difícil de administrar, porque, de fato, como ele mesmo disse depois, não é para um time grande ter que depender de 2 moleques de 20 anos para decidir um jogo de Série A. Eles quase decidiram. O Matheus Alves entrou bem, o Ferreira entrou bem. Ficaram bravos os torcedores que ele colocou o Rian faltando 2 minutos quando veio a substituição da concussão. Você ganha uma substituição a mais. Aí eu pergunto, não era para colocar o Rian? Então, eu ganhei uma substituição a mais. Não vou colocar o Rian. O Rian... Se não colocar, você fala, nem com 1 minuto a mais colocou o Rian. Então, assim, a torcida está se perdendo diante de... Aí tá, a organizada vai contra os jogadores... Muito respeito com a camisa tricolor, filha da... Como é que é? É o grito dos caras. Quase que eu Quase ele completou. Calma. Muito respeito com a camisa tricolor. Primeiro jogo do brasileiro. E parte aquele setor do amendoim lá da arquibancada do Morumbi, que tem também, né? O da direita ali, xingou o técnico de burro pela primeira vez. De novo, eu acho que não estão preparados para o ano que o São Paulo vai ter. Não estão preparados, não estão cientes do ano que o São Paulo vai ter, inclusive com essas questões do estádio. São Paulo vai voltar, começou a vender ingresso para Libertadores, domingo, contra o Alianza Lima, já se sabe que o campo vai estar um lixo, porque o palco é um palco em Y, tal, não sei o que lá, que tem a torre Z, tal. E são detalhes, e assim, claro, e o Zubeldia não é burro, e acho que a resposta dele sobre o Dorival foi muito bem dada. É a diferença da questão com o Abel. O Zubeldia não é agressivo, né? Na inquisição de uma entrevista, que às vezes acontece mesmo, depois de um resultado ruim em casa. O Abel foi inquirido pelo empate
O Botafogo ele foi inquirido pelo empate com o Sport. E ele, claro que ele sabe que depois que o Dorival ficou disponível no mercado, essa sombra ela vai existir. Era mais ou menos como antigamente acontecia com o técnico do São Paulo quando o Rogério Ceni ficava disponível no mercado. Agora, o Dorival comandou o São Paulo num outro momento. A janela do Dorival era Lucas Moura e Ramos Rodrigues. Não era Santilongo e Jamal Lewis. Não era menos 18. Qualquer treinador, se o São Paulo decidir trocar, o que eu acho uma besteira neste momento, vai ter muito problema com esse elenco nessa temporada. Vai ter que trabalhar com muito pouco. Vai ter que tirar coelho da cartola direto, né? E acho que a situação, dia 20 de abril, se não me engano, 20 de abril completaria um ano de Zubeldia no São Paulo. E qual vai sendo a história do São Paulo? Ninguém consegue completar um ano, né, de trabalho. Só o Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e o Muricy, porque era o Muricy, conseguiram um ano de trabalho no São Paulo. E com escassez, você tem que tentar a continuidade. Por mais difícil, você tem que insistir. Você traz dois problemas que você já tem... Fora que tal, multa para pagar, para tirar, é uma comissão técnica barata para os pradores sul-americanos. Então, aí que tá. Mas só que aí a diretoria vai ter que ter peito para matar. E a diretoria do São Paulo não tem essa personalidade. Então, para mim, é muito provável que se o Zubeldia não ganhar em Córdoba e tal, por mais experiência que ele tenha na Libertadores e venha de uma Libertadores invicta, né? É bem provável que o São Paulo tome a decisão mais fácil de ser se empatar, você também acha? Não, depende como empatar, sei lá. Acho que empatar não alivia, é um bom resultado, evidentemente, né? Mas não alivia completamente. O que se sabe, e está evidente, o São Paulo não tem elenco para jogar Libertadores e Brasileirão em 2025. Não tem. Cara, tem um lance que é muito emblemático. 42, 43 do segundo tempo. Acho que era o Alves. Ele faz o contorninho em cima do zagueiro bom e ele sai bem na entrada da área do lado esquerdo para chapar. Ali, pra mim, representa o que o Arnaldo tá falando. Se é o Lucas, o Oscar é gol na chapada. Ele tentou fazer uma jogada bonita. E aí ele erra ali a hora da coisa. Porque ele é um menino. É um menino. O Oscar, naquela chapada, era 1-0 pro São Paulo. Exato. Era o lance que o Oscar adora, que o Lucas adora a chapada. Você não tem... tá vendo os lances, né, Vessone? A gente vê a bola cai no pé do Igor Vinícius, do Luiz Gustavo, então o pênalti do... Não tem qualidade, velho. Se o Caleri... o São Paulo tem time pra ganhar de 1-0. Se o centroavante do seu time perde com um gol de pênalti aos 2 minutos, você está ferrado. Está no vinagre. E vai ser assim. Se os jogadores do São Paulo, e aliás, desde o ano passado, hein? Falando em pênaltis perdidos, perdeu o Lucas, perdeu o Caleri, perdeu... Esse ano, Isso aí é vinagre. Perder um pênalti com 2 minutos na sua casa, com esse time que o São Paulo tem, você está roubado. Você falou, o trabalho acabou, só falta enterrar. Eu falei fora do ar, né? Não lembro de ter falado. Não, mas eu tô te entregando aqui. Não, pra mim já foi. Falou no ar. Pra mim já foi, já acabou. Agora só falta escolher a data. Vejam as circunstâncias. E você fala Nada não que por esse ele, cara... você fala pelo entorno. Não. Eu acho a maior burrice mandar o cara embora. Tomou de 8 do Tadjer, segura o cara. O São Paulo vai jogar o que está fazendo, todo esse esforço, no lixo, se mandar o Zubeldia embora. Ele tem problema, ele não é um gênio, ele escala certo, ele escala errado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele, como todos nós, como qualquer outro treinador ainda emergente, ele não é um treinador pronto. O Zubeldia não é um treinador top, não é um treinador pancadão, um cara que chega e fala, é comigo. Não, você percebe que ele dá umas claudicadas às vezes. Você percebe que ele dá umas... Porque o São Paulo é muito grande para ele.